Paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tem alguém curioso com a história do Samuelito? Hoje a tia vai contar a parte 2 da história. Lembra que Samuelito estava lá olhando a montanha e pensando no que ele tinha escutado sobre o céu, sobre o livro sem palavras? Então, ele estava imaginando aquelas coisas e foi dormir. E ele estava lembrando que no dia seguinte ele ia caçar, sabe o que, com a irmãzita dele? Lagartos. Lá no México eles comem lagartos. Será que a gente ia gostar, hein, de comer lagarto? Mas eles comem lá. E aí ele queria juntar mais dinheirinho para realizar o sonho dele. E ele foi dormir. Quando ele acordou, tomou café com a mamãzita dele, um café especial que ela preparou. O papazito dele foi trabalhar numa fazenda de porcos, porque ele ajudava lá a vender os porcos também para ganhar um dinheirinho. E todo mundo estava ajudando a juntar um dinheirinho para realizar o sonho de Samuelito. E aí eles tomaram café da manhã e foram na montanha caçar lagartos, ele e a irmãzita dele. E eles acharam aquele dia 4 lagartos grandes. Você falou, eu vou juntar muito dinheirinho e a pessoa que comprar vai ter um bom jantar. E eles carregaram, foram lá para a estrada principal com os lagartos na mão, mostrando lá os lagartos para os carros que passavam, que aquele dia tinha bastante movimento na estrada. E aí eles ficaram mostrando os lagartos, ele e a irmãzita dele. De repente veio um carro mais devagar e tinha 2 senhoras dentro. E aí ele viu uma senhora conversando com a outra. E aí pararam um carro no meio da estrada. A irmãzita dele foi correndo lá, achando que eles querem comprar o lagarto. Só que Samuelito viu de longe. Sabe quem era a senhora dentro do carro? A evangelista, aquela senhora bondosa que conversou com ele num ponto de ônibus. E ela chegou lá e ele ficou meio com medo. E ela vai contar para a irmãzita que já me conhece, que falou as coisas. E ela vai contar para a mamãe. Ele ficou meio com medo, ficou meio paradinho. Ela desceu no carro e falou, oi Samuelito, tudo bom com você? Aí a irmãzita viu que ela já conhecia ele. E ele chegou perto dela e ela conversou com eles de novo. E aí contou o livro sem palavra para a irmãzita deles. Perguntou se ela queria ouvir, ela quis ouvir. E contou de novo sobre o céu, sobre o Deus maravilhoso que os amava. O céu que eles estavam preparando, contou sobre Jesus que veio aqui na terra morrer pelos nossos pecados, porque o pecado nos separa de Deus. Contou de novo que Jesus ressuscitou e que está preparando lugar para aqueles que aceitem Jesus como Salvador, que se arrependem dos seus pecados. E contou tudo para ela. E aí, naquele dia, eles terminaram de vender os lagartos. Chegou em casa, juntou mais 12 pesos com os lagartos, os 4 lagartos. E aí juntou no vaso e o Samuelito estava preocupado da irmãzita contar para a mamãzita, né, sobre a evangelista. E aí ficou olhando que elas estavam conversando. E aí de noite, depois que a irmãzita dele foi dormir, a mamãzita veio conversar com ele e falou, Samuelito, que história é essa que a sua irmãzita falou que uma evangelista veio falar, uma senhora veio falar com vocês de um livro sobre a Bíblia e falou que você já conhecia ela do ponto de ônibus? Aí Samuelito falou assim, mas mamãzita, eu ia contar, mamãzita, que ontem eu estava cansado. Aí a mamãzita dele, de repente, ficou brava e falou, você não pode falar com a evangelista, ela é malvada, seu pai falou que você não podia falar com ela, se seu pai souber disso, ele vai tirar o dinheiro do vaso, gastar com outra coisa, ele vai te botar de castigo, como é que você faz isso? Ela começou a gritar, começou a chorar, e fala alto com ele, e Samuelito foi ficando encolhidinho, dobrou a perna e colocou a mão na cabeça, e chorando, mas mamãzita, ela é boazinha, mamãzita, ela só falou coisas boas. Ele tentou explicar o que ela falou sobre o céu, ela falou sobre Jesus, ela só falou coisa boa, mamãzita, ela não é ruim. E a mãe mais brava, gritava com ele, Samuelito, você nunca mais fala com ela, Samuelito, eu vou contar tudo pro seu pai. E Samuelito ficou chorando. Até a irmãzita dele acordou com aquela gritaria e começou a chorar, mamãzita, o que aconteceu? Falou, vai dormir de novo, menina, vai dormir. Falou, a sua irmã vai esquecer do que ouviu, mas você, Samuelito, como é que você vai ficar dando ouvido para essa evangelista? Seu pai vai ficar muito bravo. Mais tarde, a mãe dele se acalmou e falou para ele assim, Samuelito, você nunca mais fala com ela, que eu não conto pro seu pai. Mas se você falar com ela de novo, eu vou contar pro seu pai. Aí Samuelito não prometeu que não ia falar, mas ficou quietinho. E ela fingiu que ele tinha prometido e foi dormir. Se acalmou um pouco, mas Samuelito ficou muito triste, porque sabia que a evangelista era boazinha. Quando
acordaram de manhã, era o papazito voltar de manhã, que ele tinha ido para a fazenda de porcos e estava demorando muito para o papazito chegar. E a mãe começou a ficar preocupada, começou a dar meio-dia e o papazito não chegava, era para ter chegado de manhã. O sol estava lá em cima e ela ficava olhando para ver se via o papazito. Falou, ai, eu sinto aqui que aconteceu alguma coisa, eu sinto no meu coração que aconteceu alguma coisa. E todo mundo começou a ficar preocupado. De repente, Samuelito avistou o vizinho que vinha com um burrinho lá longe da casa deles. E aí ele saiu correndo, o Samuelito saiu correndo, foi até o vizinho e falou, moço, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa com o meu papazito? O que aconteceu? Aí o vizinho falou, calma, Samuelito, eu tenho que primeiro conversar com a sua mãe. Espera. Aí ele voltou andando lá para a mãe dele, e aí ele pensou, nossa, eu não sabia que esse burro era tão lento, demora demais para chegar. Aí ele chegou. Quando ele chegou, ele falou para a mamãzita dele, ô senhora, as notícias não são boas, senhora. O que será que ele falou para a mamãzita do Samuelito? Será que aconteceu alguma coisa com o pai dele na fazenda de porcos? Será que o Samuelito nunca mais vai poder falar com o evangelista? O que será que vai acontecer com o Samuelito? A gente vai saber na próxima parte da história do Samuelito. Amém, crianças? Um beijo da tia. Fiquem com Deus.